O sétimo episódio de Monstro do Pântano é intitulado Brilliant Disguise, ou Disfarce Perfeito, e é engraçado porque esse nome se aplica a diversos personagens e situações desse capítulo. Mas antes de partir para nossa análise do episódio dessa semana de Monstro do Pântano, vou pedir para você descer aqui, se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações e não perder mais nenhum vídeo da Legião dos Heróis. Shazukara! Brilliant Disguise começa no exato momento em que o episódio da semana anterior terminou, e o Alec Holland confirma que aquela flor que nasceu da mão do monstro do pântano tinha esporos alucinógenos que foram respirados pela Abby e fizeram com que ela enxergasse o Alec Holland no monstro do pântano mais uma vez, do jeito que a gente especulou que era o que estava acontecendo quando a gente fez a análise do episódio na semana passada. E isso foi muito interessante por dois motivos. Primeiro, porque a interação entre a Abby e o Alec foi uma das coisas mais legais do episódio piloto. Então é muito bacana eles trabalharem eles juntos novamente. E outra, que esse episódio tinha algumas cenas mais rápidas que exigiam mais agilidade. E por mais que seja muito bacana ver o monstro do pântano em ação, ele ainda tem aquele estilo mais travadão, mais pesado, enquanto o Alec Holland é mais esguio, é mais ágil. Então é interessante ver o Alec correndo, carregando a Abby, por mais que a gente saiba que seja o monstro do pântano, que na verdade é só uma alucinação que a gente tá enxergando o Alec ali daquela maneira, mas meio que mantém a magia de que o monstro do pântano age de uma maneira e o Alec age de maneira diferente. E também foi muito legal ver o monstro do pântano usando os seus poderes novamente, mais uma vez entendendo a extensão dos seus poderes. Então quando ele traz as plantas, quando ele faz as plantas crescerem para trazer comida para Abby, da mesma maneira ele faz com que plantas que nem existem no pântano, que elas apareçam, que elas venham ali para trazer os medicamentos. E ele escutando as vozes da natureza e apresentando para Abby o conceito do verde e do preto, da podridão, do decaimento. Então pela primeira vez o monstro do pântano confirma pra ela que essa escuridão que existe em Marray, que esse mistério que envolve a cidade, esse mistério negativo, tá associado ao preto, à podridão, ao decaimento. Do mesmo jeito que a gente já tinha especulado lá na análise do terceiro episódio, quando eu falei que aquele zumbi provavelmente era um avatar do preto que representava todo esse decaimento, toda essa podridão, toda a luta dessa força contra o verde. Então eu falei pra vocês que existem um conceito de outras forças, como o vermelho, que representa a vida animal, o verde, que é a força da natureza, o preto, que é esse decaimento, a morte, tem o cinza, que são os fungos. Então existem várias outras forças e elas têm que se manter em equilíbrio. Muita gente falou nos comentários que esse conceito provavelmente não ia ser apresentado na série, porque a série é muito baseada na fase do Alan Moore no Monstro do Pântano, e a gente sabe que esse conceito só foi introduzido nos Novos 52. Mas assim, é claro, a base da série pode ser a saga do Alan Moore, mas eles vão aproveitar para introduzir outros conceitos, assim como foi com Patrulha do Destino, que boa parte da série foi baseada na fase do Morrison, mas também tinha elementos que só foram introduzidos quando o Gerard Way estava escrevendo. E nessa semana o próprio Monstro do Pântano confirmou pra gente que sim, se trata da podridão, se trata do decaimento, se trata das forças do preto. Mas como a Abby é a cabeça dura, ela quis comprovar com os próprios olhos, então eles foram pra uma região que já tinha sido atacada pelo preto, e ela também acaba sendo atacada pelas forças da podridão, e o monstro do pântano mais uma vez tem que salvar a vida dela. Eu achei essa cena muito interessante quando eles voltaram lá pra casa do Alec, porque ele usou a própria flora que existia dentro da Abby pra fazer com que ela combatesse essa invasão do preto. Então foi muito bacana, é uma luta interna que acontecia enquanto o monstro do pântano tava usando as suas habilidades pra evitar que a Abby morresse. Então foi muito legal aquela cena, a cena em que ele se transformou rapidamente ali no monstro do pântano, meio que a alucinação deu uma falhada ali enquanto ela olhava pra ele. Cara, foi muito bacana, toda a interação entre a Abby e o Alec foi muito legal nesse episódio, foi muito bom ver eles reunidos novamente, só que serve como uma espécie de despedida, porque o monstro do pântano pediu pra Abby ir embora, porque uma guerra muito grande tá pra acontecer, e ele não quer que ela se envolva nisso. Mas a Abby quer ajudar, ela quer se envolver, ela se importa com o Alec, ela se importa com o monstro do pântano, ela se importa com Marray. É tudo que a gente vê acontecendo na série, é como a Abby não consegue desapegar dessas coisas, ela quer ajudar todo mundo, e aqui fica bem claro que ela quer lutar ao lado do monstro do pântano, mas ela mesmo percebe que talvez a melhor maneira de ajudar o Alec seja se afastando um pouco, indo pra Atlanta, tentando encontrar uma cura pra essa situação em que ele se encontra agora.
Mas aí, será que ela vai conseguir realmente desenvolver uma espécie de antídoto para que o monstro do pântano volte a ser o Alec Holland? Ela podia até mesmo ter utilizado aquela planta que cresceu na mão dele, não sei. E talvez aquela amostra que ela pegou da podridão, do decaimento lá no pântano, volte à vida e cause problemas mais uma vez, não sei. Talvez essa situação nem mesmo volte a ser explorada nessa primeira temporada, já que a gente tá chegando ao fim e ainda não temos alguém que salvou o monstro do pântano pra gente ver toda essa situação sendo desenvolvida em uma possível segunda temporada. Assim como eu não sei o que tá acontecendo com o Demônio Azul, porque eu realmente achei que ele ia aparecer no episódio dessa semana. Na semana passada ele foi um dos principais elementos da trama, então eu achei que as coisas estavam se encaminhando para que a gente tivesse o Demônio Azul de fato aparecendo nesse episódio. Eles quiseram segurar um pouco disso, talvez no próximo episódio ele apareça, talvez eles estejam segurando para um episódio final, ou talvez ele nem apareça nessa primeira temporada, o que vai me deixar muito decepcionado, porque se ele não aparecer, eu não sei se eles vão fazer uma série da Liga da Justiça Sombria, ou uma série do Constantine, da Zatanna, qualquer uma série em que o Demônio Azul possa ser inserido novamente, e se vai ser o mesmo ator, porque o Daniel Cassidy que a gente tá vendo aqui em Monstro do Pântano é muito carismático, é muito interessante, eu realmente queria ver mais dele, mas não foi nesse episódio. Agora o que realmente me surpreendeu foi a aliança entre a Maria Sunderland e a Lucilia Cable pra matar o Avery. E ó, tava na hora, né, cara? Já passou da hora, o Avery já perdeu o carisma que ele tinha nos primeiros episódios há muito tempo, ele já tava se tornando um personagem muito caricato, muito raso, e a Maria, por outro lado, com essa aliança, com esse momento, conseguiu evoluir muito mais do que o personagem tinha evoluído todo esse tempo. Então, em um episódio, a gente viu uma evolução muito grande dela, o modo como ela arquitetou as coisas, como no começo do episódio, ela parece que tá avoada, parece que não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo, e tudo já fazia parte do plano dela para assumir os negócios do Sunderland. É claro, tem o peso, ela gosta do Avery, ela passou a vida inteira ao lado dele, mas ela sabe que ele só tava explorando ela, só queria o dinheiro dela, só arrastava ela pro fundo do poço. E a gente vê em diversos momentos como ele propositalmente se aproveitava de situações para deixar ela mal e depois aparecia, olha só como eu sou bonzinho e tô aqui pra você, do mesmo jeito que ele vem fazendo com a Ray há anos. Então foi muito interessante essa aliança entre as duas mulheres para conseguir derrubar o Avery, e eu confesso que um primeiro momento eu fiquei até assustado, porque a gente até comentou na análise do episódio anterior, vai que o Matt abre a boca pra Lucilia e ela vai e fala pro Avery, e aí toda essa situação no Monstro do Pântano fica exposta. Parecia que isso tinha acontecido, eu realmente acreditei na conversa dela, acreditei no plano, o plano deu certo, eu teria caído nele, e a Lucilia convence o Avery a ir pro pântano, onde o Matt aparece, e juntos eles levam adiante o plano de assassinar Avery Sunderland. Não antes sem a gente descobrir que ele é o pai do Matt Cable. E era outra coisa que já dava pra gente meio que especular, principalmente depois que o Cable fala no episódio anterior que ele viu os arquivos da mãe e via que ela já recebia propina, que ela já se envolvia com o Avery desde antes do próprio Cable nascer, do próprio Matt nascer. Então a gente já ficou, se desde antes dele nascer já tinha esse caso, a gente não viu um pai do Cable sendo apresentado, a Lucilia não é casada, então talvez o Avery seja realmente o pai do Matt. A gente teve essa confirmação essa semana e era mais uma informação que o Avery estava guardando para que ele pudesse usar contra o Matt, para usar contra a Lucilia em algum momento em que isso se fizesse necessário. Foi nesse episódio, mas não serviu muito porque ainda assim eles tentaram matar o velho. Só que não deu certo, o velho é resistente. Eu acho que aqui as coisas podem diferenciar um pouco do que acontece nos quadrinhos. Primeiro porque eu acho que o Avery não vai sobreviver daquela maneira. Ele é um cara velho, tá certo que lutou ali, mas tomou tiro pra caramba, brigou ali, caiu na água. Acho que ele está condenado à morte. Então ele vai ter que ser trazido de volta de alguma maneira sobrenatural. Acho até que ele pode ir buscar ajuda com o Jason Woodrue, e o Woodrue vai usar nele alguma fórmula, alguma outra fórmula que ele fez, algum outro soro daquele que ele usou no Daniel Cassidy, né, no Demônio Azul, no episódio anterior, e com isso o Avery vai se transformar no Homem Florônico da série. Acho que eles podem seguir por essa maneira, já que ia justificar o retorno do Avery, porque sério, se ele vai voltar, mesmo que seja pra ficar ferido, mas, ou ficar pelas sombras, mas atuando da mesma maneira que ele já vinha fazendo na série, acho que vai deixar o personagem ainda pior. Então eu realmente acho que tem que haver alguma transformação pra justificar o retorno dele. Talvez até mesmo se o preto usar o Avery como o avatar do decaimento e da podridão, assim como o verde escolheu o Alec
Alec Holland. Então talvez dessa maneira o Avery não se torne um homem florônico, mas algum outro avatar, algum outro elemental das forças da natureza, né, das forças que se equilibram, e com isso ele combata fisicamente o monstro do pântano. Ele vai se tornar um outro monstro ali pra lutar, pra bater de frente com o monstro do pântano. Acho que isso pode acontecer sim na série, talvez a gente veja isso pouco a pouco e no final ele se torne esse monstro, esse avatar, ou até mesmo ele sirva como uma porta para que outros personagens místicos possam ser apresentados. Talvez até mesmo o Anton Arcane, o tio da Abby, e que a gente sabe que é o maior inimigo do monstro do pântano nos quadrinhos. Não sei, aqui eu já tô viajando, mas eu realmente acho que o Avery não vai voltar como o Avery. Acho que vai ter alguma transformação para esse personagem sim. E por falar em transformação, por falar do Woodrue, essa semana ele ficou um pouco mais apagado, mas ainda assim, mais uma vez a gente teve um pouco mais de peso na história dele, porque a gente viu que a esposa tá ficando cada vez mais afetada pela doença que ela tem. Foi confirmado essa semana que é o Alzheimer, até o momento a gente não sabia exatamente o que ela tinha, mas aqui ela já começou a se esquecer de muitas e muitas coisas. Então talvez isso deixe o Woodrue ainda mais desesperado, e é por isso que eu acho que ele pode acelerar essa fórmula, ele pode trabalhar ainda mais loucamente para tentar encontrar uma solução para a doença da esposa, e nisso ele injete essa nova solução no Avery, e o Avery se torne o homem florônico ou um outro monstro ou qualquer coisa que vá levar o Avery até essa evolução. Acho realmente que isso pode acontecer. Muito bacana, falando do Drew, voltando para aquela cena do jantar, a presença do Nathan, que nos quadrinhos é o líder do conclave, como foi mostrado na série também, e a gente vê como a Maria já começa a estreitar relações com ele, já assumindo essa posição de ser a nova líder dos negócios da família Sunderland. Achei muito bacana isso, cara. Ela é uma personagem que tem uma evolução muito rica, ela é misteriosa, mas ao mesmo tempo ela é muito carismática. É uma das atrizes que eu mais gosto de ver em ação na série do Monstro do Pântano, então realmente gostei muito do destaque que deram pra ela nessa semana e realmente fui surpreendido com essa aliança que foi formada entre elas, mas foi aquilo, a gente tinha um objetivo em comum, agora suma da minha vida e nunca mais apareça. Exatamente isso que ela fala pra Lucília, mas o Avery tá voltando e tá voltando com sangue no zóio. Gostei muito desse episódio, ele deixa a gente com algumas situações interessantes, tanto o Matt quanto a Abby querendo sair de Murray, o retorno do Avery, o desespero do Woodrue, a Maria assumindo os negócios do Sunderland. Então muita coisa aconteceu nesse episódio e preparou o terreno pro final da temporada, que eu tô muito ansioso pra ver. Mas e você, o que você achou desse episódio? Comenta aí embaixo e aproveita pra seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e me segue lá no Instagram também, @MaidannaLH. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. Eles tentaram matar o velho, assim como foi com Patrulha do Destino, só que não deu certo, o velho é resistente. Será que você consegue fazer ligação aí? Por exemplo, com a presença do Gerard Way, muito bacana de novo, só que não deu certo. Esqueci o cara do My Chemical Romance, velho. Gerard Way. Eles tentaram matar o velho, só que não deu certo.